Olá, boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Mais uma quarta-feira que a gente está aqui nessa noite para recebê-los e que a gente tenha uma gira maravilhosa. Eu sou o Gleison, estou aqui ao lado do Adilson, nosso dirigente espiritual, e iniciaremos agora nesse canal mais uma gira de Preto Velho. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, que a gente tem uma noite maravilhosa. Assim seja. Vamos iniciar a nossa gira, Gleison? Vamos sim. Vamos então. Você faz a prece inicial, por favor? Pai amado, te agradecemos essa feliz oportunidade de estarmos aqui nessa noite tão bacana, tão bonita, iniciando o mês de junho, de muita alegria. Estamos aqui para comemorar, para aprender com esses amados pretos velhos. Estamos aqui para que todas as energias aqui manipuladas possam chegar às pessoas que aqui estão assistindo. Pai, a gente te agradece com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E papabá, oxalá. Babá, oxalá. Vamos fazer agora a proteção da casa. Você pode conduzir? Vamos sim. A gente pede, então, aos guardiões da casa que possam fazer a proteção dessa gira, a proteção do Templo Escola Pai João de Aruanda e também a proteção das pessoas que aqui estão assistindo, de seus locais, onde se encontram, seja no trabalho, seja em casa, onde estiverem assistindo essa gira, que esses Exus e Bombogiras possam protegê-los e guiá-los sempre. Laroie Exu, Exu Emojubá, salve. Vamos lá. Quais são os nossos ensinamentos de hoje? Hoje a gente vai falar de um fundamento bem bacana. Eu vou pôr o meu óculos aqui, né, que fica mais fácil para fazer as coisas aqui. Então, mês de junho, né? Mês de junho é o mês que a gente está aí pipocando, literalmente, o país inteiro com as festas juninas, né? Festa de São João, festa de Santo Antônio, festa de São Pedro. Então, o país inteiro, todo lugar que você vai, nas cidades menores, fazem aquelas festas no meio das praças, festas públicas. Nas maiores, geralmente nas igrejas, fazem as festas juninas. Os locais reservados também se fazem as festas juninas, né? E aí, o que a gente trouxe hoje como fundamento tem muito a ver com essas festas, tem muito a ver com o que a gente vai falar. Porque a gente vai falar da pipoca, né? Que é coisa que não pode faltar em festa junina, né? Só que pipoca, dentro da Umbanda, além de ser esse alimento aí das festas juninas, de ser essa tradição de festa junina, dentro da Umbanda, a pipoca, ela é um elemento ritualístico, né? O que é um elemento ritualístico? Primeiro a gente tem que explicar isso, né? Assim, todo elemento que é utilizado no ritual, num rito religioso, ele passa a ser, além do que ele é realmente, a pipoca não deixa de ser pipoca, né? Mas ele passa a ser imantado com aquela energia e passa a fazer parte do ritual, da liturgia, do que a gente está fazendo dentro do terreiro, né? Então, o que acontece? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Junho chegou e com ele as festas juninas em comemoração a Santo Antônio, São João, São Pedro. Entre os doces e todas as comidas típicas que temos, existe uma que é muito utilizada como elemento ritualístico na Umbanda, como eu falei para vocês. Estamos falando da pipoca. Evidentemente que aqui não vamos encontrá-la em diversos sabores, doces e salgados, né? Nem mesmo é utilizada para comermos ali no ritual, né? Ou seja, a pipoca, quando ganha a característica de elemento ritualístico, leva o nome de deburu, ou mesmo é chamada de a flor do velho, né? Isso porque a pipoca é elemento da vibração de Obaluaê,
a mesma vibração dos pretos velhos, ou seja, a vibração Iorimá dentro da Umbanda, né? Segundo um Itã conhecido, ou seja, aquelas histórias dos orixás, as lendas e histórias dos orixás, o orixá Oboaloaê teve as feridas curadas e transformadas em pipoca por Yansan. Vamos ver como é que essa metáfora, como é que funciona, como é que é o que conta essa história. Chegando de uma viagem à aldeia onde nascera, o Baluaê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. O Baluaê não podia entrar na festa, devido à sua medonha aparência. Então, ficou espreitando pelas frestas do terreiro. O orixá Ogum, ao perceber a angústia do orixá, o Baluaê, cobriu com uma roupa de palha que ocultava sua cabeça e convidou-o a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, o Baluaê entrou, mas ninguém se aproximava dele. Yansan tudo acompanhava com o rabo de olho. Ela compreendia a triste situação de Obaluaê e dele se compadecia. Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado, né, a festa. Os orixás dançavam alegremente e Yansan chegou então bem perto dele e soprou suas roupas de mariô. Havia aquelas palhas, né? Levando as palhas que cobriam sua pestilência. Nesse momento, no entanto, no encanto e a ventania, as feridas de Obaluaê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipocas, que se espalharam brancas pelo barracão. Obaluaê, senhor das curas, transformou-se num jovem belo e encantador, o belo orixá que se tem conhecimento. Ou seja, esse Tana, essa lenda dos orixás, traz muito bonito esse auxílio que Yansan traz ao orixá Obaluaê, né? E, ao mesmo tempo, traz essa lição mesmo, né? Que esse orixá, ali tinha o orixá mais belo que as pessoas não conheciam porque vivia coberto de palha. E Yansan, então, o coloca à mostra para que todos o conhecessem da maneira que ele era realmente, né? Bom, já na Umbanda, a pipoca é elemento de cura. O Baluaê está muito ligado também a essa vibração de cura, né? O banho de pipoca, que abre os caminhos para a cura, antes da existência das pipoqueiras elétricas, a flor do velho era aberta, preparada em uma panela com areia branca, obrigatoriamente sem gordura de qualquer espécie. A flor do velho abria com a temperatura correta em meio à límpida areia branca. A correta fertilidade para o germinar. O cuidado seguinte consistia em deixar a pipoca adequadamente livre da areia, para o consumo do orixá e também das pessoas. A perícia da cozinheira era comprovada com o uso adequado de uma peneira feita de palha, onde as pipocas eram despejadas. Por mãos ágeis, o deburu era jogado para cima, levando consigo parte da areia que se perdia e a outra parte era dispensada por entre os poros da peneira. Através da correta repetição desse ritual, a flor do velho era aparada, ficava limpa e ainda hoje deve ser servida sem sal. A pipoqueira elétrica facilita o trabalho e não retira o axé da pipoca. A energia sagrada, embora haja quem prefira preservar o jeito tradicional de estourar o deburu. Então, o ensinamento que a gente traz hoje é que as coisas que são utilizadas dentro da Umbanda, elas são imantadas para isso. Elas se tornam elementos ritualísticos. Então, na mão de um caboclo, na mão de um experiente preto velho, na mão de quem conhece esse conhecimento ancestral, quem tem esse conhecimento ancestral, aquele elemento, ele traz essa energia necessária para o trabalho que está sendo realizado. Então, uma simples pipoca, que é essa festa, na festa junina, né, que todo mundo gosta, a criançada fica maluca com a pipoca, para a gente tem um significado ainda maior, porque ela traz essa questão da cura. Então, banhos de pipoca são passados, as pipocas é utilizada, às vezes, num trabalho que está sendo realizado na casa, juntamente com a pemba, que abre os portais ali, né? Aquela pipoca é utilizada.
Então, o ensinamento que a gente tem para hoje, para esse mês de junho aí que está abrindo as festas juninas, é: quando você estiver experimentando a pipoca lá deliciosa, lembra, opa, dentro da Umbanda isso aqui também é elemento de cura. Muito obrigado, Gleison. Sempre muito conhecimento. E a forma que você transmite para a gente sempre é muito bom. Obrigado. Vamos lá? Vamos sim. Dando sequência, geralmente tem um texto também. Isso. Qual você trouxe hoje? Então, dando sequência à mesma coisa do que eu trouxe, essa questão da cura, essa questão dos elementos, né? Eu trouxe um texto que foi transcrito de uma roda de ancestralidade do próprio Templo Escola Pai João de Aruanda. Né? Só para que as pessoas compreendam um pouquinho o que é a roda de ancestralidade, é, na verdade, uma reunião que a gente tem com os médios, em que sempre vem um preto velho contar histórias, passar o seu conhecimento, assim como os velhos griots, né, os contadores de história, faziam na África, né? Então, o conhecimento era transmitido de forma oral, e aí, para gerações e gerações, aquelas histórias foram sendo repetidas, aquelas histórias foram sendo contadas, e dessas histórias se tira sempre muito ensinamentos. Seja o ensinamento de um elemento como a pipoca, por exemplo, como utilizá-lo, ou seja também os ensinamentos para a nossa vida, para o nosso caminhar, né? Como cuidar uns dos outros, como tratar uns com os outros, né? Então, eu lembrei de uma roda de ancestralidade que a vovó Cambinda nos ensinou que a cura na medicina tradicional é como cozinhar. Ela fez essa relação bacana com o cozinhar, né? Com a cura tradicional, né? Então, eu vou ler essa transcrição dessa roda, né, de ancestralidade hoje, que é: curar é como cozinhar, a cura pela medicina tradicional por vovó Cambinda. O saber dos médicos e o saber científico não pode ser rejeitado. Apesar de sermos gratos a eles, não é desse saber que vamos conversar, mas do saber ancestral que precisa ser respeitado e visibilizado. Quero falar com os meus filhos sobre os processos de cura na medicina tradicional. Falar de coisas que aprendi com minha mãe, a minha avó, que por sua vez aprendeu também com minha bisa, em uma trajetória de conhecimento que atravessou gerações, que ainda hoje eu posso repassar para os meus filhos e filhas nessa roda de ancestralidade. Tudo que eu aprendi foi olhando e escutando minhas matriarcas e o que essas mulheres sábias tinham para me ensinar. Olha que a gente está falando de uma avó que diz que tem 98 anos, hein? Isso é muita tradição, né? Meus filhos, quando falamos de cura ancestral, logo pensamos nos banhos e chás de ervas que revitalizam as energias, num rezo que sara o cobreiro, num simples galho de arruda que afasta o quebranto e o mal olhado, quando colocado atrás da orelha. Mas foi ali, na cozinha, na beira de um fogão a lenha e agarrada na saia da minha mãe, que tive o maior dos aprendizados. Minha mãe sempre falava que curar é como cozinhar uma receita. Vejam vocês, para fazer um bolo de preto velho, é necessário muito cuidadosamente separar os ingredientes. O fubá, a banha derretida na água morna, com o melado para não cozinhar os ovos, o leite de coco, uma pitada de sal, um punhado de erva doce e o bicarbonato para poder fermentar. Depois de misturar tudo, bater com carinho, untar uma forma, coloque ele no forno e espera com paciência ele assar. Sim, curar é muito semelhante. Vou mostrar para vocês. Menina levada que eu era, enquanto minha mãe preparava as coisas, eu estava ali na beira da sua saia. Mas bastava colocar o bolo no forno que que eu corria a brincar. Eu Mas nesse dia, minha mãe, muito sábia, segurou no meu braço e me disse: Senta-te aí, minha filha. Hoje você vai esperar o bolo assar. Porque esperar um bolo assar é ver o bolo crescer, é ver o bolo mudar de cor. Tudo isso
com a porta do forno bem fechada, quietinha e atenta. Caso contrário, ele queima ou não cresce. Pode até solar. Com a cura tradicional, não é diferente, meus filhos. Para fazer os remédios, tem que separar os ingredientes e seguir uma receita para não errar. Mas na hora do acolhimento ao consulente, meus filhos, não tem receita a seguir. É preciso saber escutar com a alma e o corpo inteiro. Como ensinou minha mãe, esperar o bolo assar no forno significa acolher e saber escutar, e calar-se diante do outro, dando atenção exclusiva à pessoa que lhe vem falar. Ter respeito por quem fala e não julgar é se propor a sair do lugar do centro com amor e empatia. Escutar é deixar que a pessoa se expresse e ficar atenta, respeitar o direito de fala e só perguntar algo se aquilo for muito importante para compreender a demanda trazida por aquele que vem de falar. Vejam, meus filhos, que situação. Ali na beira daquele fogão, não era do bolo que minha mãe falava. Eu estava ali aprendendo a me relacionar. Mas aquela velha sábia me falou mais outra coisa. E para curar e cozinhar, meus filhos, é preciso o bem querer. É preciso ter disposição, pois se vocês vão fazer um bolo e fazem por obrigação, ele não cresce e ninguém, nem mesmo você, meu filho, sentirá vontade de experimentar. É preciso dedicação. Escuta e acolhimento, meus filhos, demanda muita atenção. Não pode deixar o bolo assando e sair para brincar. Escutar é estar disponível por completo naquele momento, para o relacionamento e a confiança estabelecida não desandar. Às vezes, o bolo demora a assar. Essa disponibilidade é uma construção que leva tempo, e o outro ainda não está se sentindo seguro para falar. Prefere um outro momento. Isso não tem nenhum problema. Significa que a massa ainda está crua e precisa paciência e saber aguardar. É, meus filhos, olha o quanto tem de semelhante na cura tradicional e no ato de cozinhar. Os dois precisam de muito amor e dedicação. Essa escuta é muito mais do que curar. É a coexistência dos meus filhos e o curar coletivo. A humanização das relações com o outro, que faz tanta falta no atendimento médico, que por aí vamos encontrar. Lembre-se sempre que escutar é um processo de podemos iniciar a qualquer momento, como agora. Obrigado, meus filhos, por me escutar. Mukuyu Zambi, ou seja, que Deus abençoe. Esse texto ele traz de uma forma tão poética e tão bonita o curar tradicional. Ele inicia de uma forma tão bacana que é falando, olha, a medicina ela é muito importante, principalmente nos tempos de hoje, né? Mas o curar tradicional também pode complementar essa medicina. E o curar tradicional, ele passa primeiro pela escuta, pelo acolher. O benzimento, né? Seja botar um galho de arruda, antes de se fazer tudo isso, precisa se fazer a escuta, precisa se fazer esse acolhimento. Então, quando ela coloca essa metáfora ali do fazer o bolo, né? Deu até o exemplo do bolo de preto velho, o bolo que a gente gosta tanto, o bolo de fubá, né? Então, ela traz tudo isso para mostrar o quanto é importante no curar tradicional a gente respeitar esse curar, né? Porque ali existe também um conhecimento tradicional que foi repassado e passado tantas vezes quanto foi necessário por gerações e gerações, ao ponto dela poder nos ensinar hoje como escutar o outro, como cuidar e curar do outro, né? Isso é muito bacana. O texto de hoje, a ideia era trazer isso, já que eu estava trazendo a pipoca como elemento de cura, né? Falar um pouquinho das curas tradicionais, falar um pouquinho nesse sentido, né, Dilson? E você falando do escutar, a gente quase que não escuta as pessoas. É muito mais fácil a gente julgar, a gente
A pessoa, às vezes, quer que você só escute, ela não quer saber o que você pensa. Sim. Ela quer só botar para fora. E a gente, mal ela começa a falar, e você já começa a contar suas histórias, começa a contar outras coisas, e ao invés dela ter escutado, ela está te escutando. E é isso que a gente faz com todo mundo. A gente nunca escuta ninguém. A gente quer que os outros nos escutem. E Preto Velho sabe fazer isso muito bem, né? Faz muito bem. Sempre fazem essa escuta com bastante propriedade, né? É, Que bacana, né? Vou falar com o Preto Velho, né? vamos chamar Pai Joaquim, né? Que na verdade ele não veio para escutar agora, não, ele veio para falar. Vem para falar muito, né? É, Essa é a verdade, né? Então vamos chamar assim esse velho, graças a Deus, que a gente pode contar com esses pretos velhos na nossa casa, com a regência dos pretos velhos, e aqui também, na gira virtual, nesse momento, que sempre que a gente faz esse ensinamento, sempre que a gente faz uma reflexão sobre um fundamento de Umbanda e traz esse texto que pode também esclarecer mais ainda, né? Seja da própria casa, como hoje, na Roda de Ancestralidade, ou seja, outros que a gente pesquisa e traz, né? A gente sempre aí ratifica todos eles com a presença desses amados mestres nossos, né, esses guias espirituais que podem, com propriedade, falar muito mais do que a gente sobre essas questões. Hoje a gente vai ter Pai Joaquim de Aruanda, né, então a gente vai saudá-lo, né? Adorei as almas. as almas adorei. Galá De Pai Joaquim, bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim, tem milonga pra benzer. salve, meus filhos. Ixi, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus filhos. Eu peço licença a vocês. Eu vou pegar o café que deixaram para esse velho. Graças a Deus, um velho nunca nega um café que passa para ele. E hoje eu vou acender meu pito porque quero ter esse dedo de prosa com meus filhos. Está atendendo, filho? Ah, deixa eu atender pro senhor. Vou gastar até agora. Eu vou falando com ele. Isso aqui, meu filho. Aqui, licença. Gratidão, filho. Gratidão aos filhos que estão aqui para que possa conversar com esse velho. Meus filhos. Primeiro, eu quero comentar, já que vocês citaram as curas, os meus filhos compreender que todo o processo de cura que meus filhos estão passando, eles precisam respeitar. Com os doutores, com os médicos da terra, aqueles que cuidam dos meus filhos, respeita e se cuida. Respeita o conhecimento desses que estudaram. Nunca, meus filhos, jamais abandone um tratador ou um remédio por sua conta própria, ou achando que dentro da Umbanda você não precisa tratar com esses doutores. Meu filho, tratamento de Umbanda não substitui o outro. Primeiro eu vou dizer para vocês, os tratamentos, meus filhos, são complementares. Sim, filho, cientificamente já comprovado que aquele que tem fé pode se curar mais rápido do que aquele que não acredita em nada. E eu não estou falando fé na Umbanda. Eu estou falando fé, filho, na própria cura. Naquela que regenera o seu estado de espírito, que te bota em positividade para que se regenere todas as células necessárias do seu corpo físico e o seu emocional esteja preparado para esses enfrentamentos de qualquer doença que você tenha que passar. Sabe, filhos? Então,
Quando você abandona um tratador, é você cruzar os braços, dizendo, agora a espiritualidade é que vai cuidar. Ora, filho, quem é que pode cuidar de alguém que não se cuida por si só? Quando você deixa de tomar o seu remédio que foi passado por conta própria, filho, você não está nem preparado para receber os remédios dos pretos velhos. Ora, porque remédio de preto velho não é só passe e fala, não, filho. Ele passa banho, ele passa erva. Se você abandona, que dirá um desses que você nem acredita direito? Se você não acredita num remédio que tem a atuação mais forte, que é os remédios que o doutor passou, como é que você vai acreditar nesse remédio cá que vem te tratar como um todo? Porque a cura, meu filho, o segredo das curas na Umbanda é talvez o grande diferencial que tem essa medicina tradicional que falava a velha Camunda. Porque na medicina tradicional, meu filho, vocês são tratados nas causas e não nos efeitos. Porque os fios, quando sentem os efeitos no físico, é porque meus filhos já está muito doente no campo emocional e também no espiritual. Então, filhos, é preciso tratar vocês como um todo. Não dá para enxergar vocês como um corpo físico. Não dá para enxergar vocês apenas como um corpo espiritual. Meus filhos também carregam esse corpo físico. E tem que compreender que meus filhos, quando estão adoentados, a primeira coisa que é afetada é o campo emocional. Por isso esse velho está falando que a medicina tradicional trata as causas. O que vem causar essa doença que você está passando no corpo físico? O que vem causar, meu filho? Ou foi um descuido no seu jeito de alimentar, no seu jeito de se cuidar, no seu jeito de viver? Ou foi um descuido do seu campo emocional, que seu lado psíquico está abalado, que você não consegue ali se desvencilhar das amarras da vida? Sabe, filhos? Então, no campo emocional é preciso cuidar. E também o campo espiritual, não se engane, filho. Você é um ser completo. Você traz o seu perispírito que recebe todas as energias, seja do ambiente, seja das suas ações e seja das ações externas, meus filhos. Então é preciso também tratar todos os chakras, filhos, esses centros de força, esses estão ali no perispírito, estão ali nos centros de força dos meus filhos, que vão conduzir sua conduta, que vão conduzir ali o seu estado emocional, as energias que ali circundam e te dão força para você viver nesse plano que você está e nos demais, meu filho, que você vai seguir. Então, filhos, quando a gente vê a véia falar que é preciso fazer a escuta, que é preciso cuidar, a gente tem que se alertar. O corpo da gente também fala, filho. Eu venho com uma dor nas costas, né, meu filho? A cacunda tá que não se aguenta, né, meu filho? É, tem de tudo que aparece. E aí, quando você vai ver a causa, não é física, é o peso que você carrega nas costas das coisas que você não está sabendo resolver. Ah, mas eu estou cabrunhado, eu fico todo dia que não dá vontade de sair da cama. No campo mental, meu filho, qual vibração que você está tendo? Né? Será que essa depressão que você está passando, você está se amando o suficiente para compreender que você é falho, que você também pode falhar
e que não há problema nenhum pedir ajuda quando se é falho. Isso não é fraqueza, ao contrário, isso é autoconhecimento. Isso é conhecer a si próprio e passar a se amar com as suas dores, suas feridas. E assim, filho, recuperando a cada momento, para que você não sinta esses estados de depressão. E cada situação que é colocada, meus filhos, tem um ensinamento. Para cada coisa que vocês trazem a esses velhos, tem algo que esses velhos podem ajudar. É, filho, muitas vezes é lá na água do pote que você vai sarar. Vocês sabem o que é a água do pote? É a água, só a água que está lá. Ali, meu filho, é depositado um remédio energético para você se curar. Assim como é feito cá. Não é isso, filho? Isso. E você expõe o copo, é o pote, é a água do pote. Essa também faz milagre. Às vezes, filho, só essa não basta. É preciso o banho da pipoca, é preciso um chá, um escaldapé, um banho. É preciso tanta coisa junto para você se animar. Lembra que o tratador, meu filho, não está só no físico. O tratador é feito para esse ser completo que você está. Ou seja, filho, habitar esse corpo físico é dar vida a ele. E dar vida, meu filho, significa sempre se curar. Então, filhos, olha isso. Todo tratamento tradicional vem complementar. Então, vocês têm que acreditar nisso. Quando vocês vão na Umbanda e ficam esperando demais dos guias, achando que eu sei que não tem que se cuidar, que ali você já vai estar salvo, né, filho? Como diz o outro. Ô, meu filho, ali você não aprendeu a se escutar. Sabe, filhos? Que os guias vão abrir os caminhos fechados, né, vô? É, filho, mas às vezes está fechado na sua consciência, às vezes o caminho se fecha nas amarras que você carrega. Tem gente que arrasta corrente, filho, a vida inteira, até aprender que ele pode largar para trás as coisas que não me fazem bem e mudar o jeito de caminhar. Sabe, filhos? Então, qualquer tratamento de cura, meu filho, ele vai sempre ser complementar. Ah, mas a doença que ele tinha era grave. Mas eu já vi cura, meu filho, de diversas formas. E sempre que é possível, ali a cura vai acontecer, filhos. Quando a cura não acontece, não ache que a casa que não tem força, ou a entidade que indicou, que não teve como te curar. Acredite, filho, é porque tudo aquilo você tinha que passar. Aprender com as doenças, aprender com as dificuldades, meu filho, vocês também têm que passar. Muitas das doenças, filho, também são de ordem do perispírito, coisas que a gente herda de atos e ações feitas muito distante ainda, que vocês nem vão lembrar. Mas hoje os fios passam e ali tem que passar. Fio, com resignação, cada dor é amenizada, cada aprendizado é conquistado. E aí, meus filhos, também é considerado uma cura, pois passou por aquele momento, mas soube aprender com tudo aquilo para se curar. Então, filhos, vocês falavam de pipoca, vocês falavam do jeito de escuta, vocês falavam de cura. Esse velho diz mais para vocês. Mais que a cura dentro de um terreiro, o mais importante
é a autocura, onde você aprende, fora do terreiro, a caminhar. A autocura faz isso com a gente. Se conhecer, ter pensamento positivo, mesmo no momento de dor, mesmo no momento em que é preciso cuidar. Não é isso, meu filho? E que assim seja, graças a Deus, irmão, né? graças a Deus. Que meus filhos possam sempre ser abençoados, viu, meus filhos? Acreditando sempre nessas possibilidades, nesses elementos que são usados, nas forças da natureza que meus filhos sequer sabem que tem. Meu filho, dentro de uma floresta, tem uma farmácia gigante. Basta os filhos saber usar. Graças a Deus, viu, meus filhos? Que o Mestre Jesus abençoe vocês com muita luz a todos os meus filhos que aqui também estão para ouvir esse velho. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos dando sequência agora, entrando no nosso momento de cura. Então, nós vamos fazer a nossa prece de cura. Peço que todos concentrem nessa prece. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer as tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos fazer a fluidificação da água? Vamos sim, como diz o pai Joaquim, né? Pegar a água do pote. A água do pote e colocar esse remedinho. A gente sempre pede para que as pessoas que estão aqui neste momento possam ter um copo com água ou mesmo uma garrafa, né? Pois ali a gente pede a esses guias espirituais que deposite todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que todas as energias aqui manipuladas sejam de cura em benefício daqueles que aqui estão. Graças a Deus. Nós vamos fazer agora a nossa vibração pelas caixinhas. Eu vou te pedir para explicar que caixinhas são as. Então, a gente tem as caixinhas, a gente chama caixinha virtual aqui, porque a gente tem as caixinhas físicas no templo, né? Então, lá a gente tem duas caixinhas, uma para os encarnados, que são as pessoas vivas, e outras para os desencarnados, que são as pessoas que já partiram para o plano espiritual, né? Nossos entes queridos aí, que a gente quer fazer uma prece ou uma vibração. Então, aqui, nesse ambiente que é virtual, aqui no nosso canal do YouTube, na descrição sempre da gira, a gente coloca o endereço para você preencher ali o formulário com o seu nome e a quem você está intencionando essa prece, seja para você mesmo ou seja ali para um ente querido que você queira, né? E aí, nesse momento aqui, toda quarta-feira, a gente pega esses nomes e a gente faz uma vibração justamente nessa hora para que todos ali possam receber essa energia ali no seu perispírito, na sua mente, para que possa se fortalecer cada vez mais nos seus pedidos aí, que possam ser atendidos conforme o merecimento de cada um. Não é isso, Adilson? Isso. Graças a Deus. Vamos lá, fazer a nossa vibração pelas caixinhas virtuais do Templo Escola Pai João de Aruanda.
Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja. Que assim seja. Vamos para os nossos informes. Vamos sim. Vou falar antes um pouquinho dos nossos informes, falar sobre esse ensinamento tão importante de hoje, né? Acredite quando você estiver à frente de uma benzedeira. Acredite quando você estiver à frente de um mestre sábio como um preto velho, dessa cura tradicional. Mas acredite também nas vacinas, acredite nos médicos que se dedicam tanto a nosso favor, que estão ali para nos ajudar quando a gente chega no hospital. Acredite nos remédios, nas tecnologias tão avançadas que a medicina tem alcançado, né? Esse país já foi referência em vacinação. Então, vamos retomar isso, vamos retomar essa crença em alguém que se preparou para o cuidar, né? O juramento que eles fazem quando se formam é muito bonito, o juramento pela vida, né? De dedicar a sua vida a salvar a vida alheia. Isso é tão bonito, isso é tão importante, que a gente saiba honrar isso. A todos aqueles que se dedicam com amor ao outro, seja um benzedor, seja uma benzedeira, seja um médico que está ali se esforçando para salvar a vida de alguém. Então, vamos nos cuidar, né? Valorizando vacina, valorizando todas as coisas que são colocadas de tratamento e essas possibilidades complementares, como a gente viu aqui hoje, né? Nessa fala do pai Joaquim, né? Que a gente possa acreditar. Quando a gente fala de tratamento, a gente também agradece as pessoas que têm ido à nossa casa, que estão participando também na sala de cura, que estão ali vibrando e sendo ali atendidas por essas entidades no campo espiritual, e também aqueles que estão à distância, mandando para a gente. Aqui também na descrição do vídeo tem os atendimentos à distância para quem está fora de Brasília, né? Para quem está em Brasília, todas as segundas-feiras a gente tem a nossa gira lá no Templo Escola Pai João de Aruanda. A casa abre às 19h30 e as entregas das fichas de atendimento são até às 20 horas. A gente agradece sempre, né, Adilson, a presença de todo mundo, seja aqui à distância no YouTube, que você pode assistir a qualquer momento, que essas giras todas ficam gravadas, né, seja na presença lá na nossa casa, que está ali, a gente está de braços abertos para acolher todos aqueles que batem a nossa porta, tá bom? Então, a gente fica muito feliz. A nossa próxima gira vai ser uma gira aí em homenagem a Exu, dia 13 de junho, né, Adilson? Olha aí, já tem a primeira festividade dentro da Umbanda também, dia de Exu, é dia de Santo Antônio, né? Então, a gente vai estar aqui, voltando na próxima quarta-feira, falando disso também, tá bom? Então, fiquem com Deus. Que bom, nossos recados de hoje eram esses, né, Adilson? Isso. Já pode fazer nossa prece. Vamos sim, vamos fazer esse encerramento, nessa energia tão bonita que a gente está, né? Assim, estou sentindo a energia aqui, graças a Deus, dos pretos velhos até agora, né? Então, isso é muito bacana, e a gente pede a esses amados pretos velhos que possam nos abençoar, que nós possamos ter esse restante de semana com muita luz e muita energia no nosso caminhar, que possamos sempre usar esses esclarecimentos no nosso dia a dia. Pai amado, mais uma vez vamos te agradecer por essa gira e ensinamento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora.
Fechamos nossa gira Samborepemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira Samborepemba de Angola. Um abraço dado de bom coração. É o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. Tchau. Fiquem com Deus, viu? Uma ótima semana.